Agentes de mudança. Estamos na década de 1970 na Colômbia e, como em outros muitos países do mundo, a homossexualidade é punível por lei. O país está inscrito em um sistema de gênero heteropatriarcal e sexista, reforçado por uma profunda fé católica, e qualquer afronta a esse regime é vista como ameaça. Esse é o contexto em que o primeiro movimento gay no país é criado, ainda que tenha começado como uma mentira. Uma audácia de alguém que reconhece que às vezes uma ficção é mais fértil do que a realidade material. Um jornal trotskista colombiano publicou uma entrevista em 1976 com nosso protagonista, uma estudante de Medellín, a segunda cidade mais importante do país, onde afirmava fazer parte do movimento homossexual colombiano, um grupo com 10.000 membros ativos. Em Bogotá, Manuel Velandia, outro jovem estudante, entrou em contato com o jornal após ler a entrevista. As notícias do movimento não podiam ser mais pertinentes. Ele mesmo pretendia criar um movimento político de minorias sexuais na capital. Por causa dessa conversa com o jornal, dias depois os dois estudantes estavam conversando ao telefone. Velandia descobre então que sim, o movimento realmente tinha 10.000 membros, mas que todos os zeros eram falsos. O movimento era apenas um, León Zuleta. Assim, aos poucos, vários grupos foram se formando em Medellín e Bogotá, então outras cidades do país, até que finalmente a mentira deixou de existir e se tornou no movimento de libertação homossexual. León Zuleta, nosso protagonista, fez parte da juventude comunista colombiana até os 19 anos, quando foi expulso por se declarar abertamente gay. Estudou filosofia e letras na Universidade de Antioquia, onde também foi professor até ser expulso, talvez por gay, talvez por comunista, talvez por sindicalista, muito provavelmente por ser os três ao mesmo tempo. Escreveu ensaios, poemas, histórias e devorou livros, revistas e todos os tipos de teorias sociais que lhe vieram da Europa. Escreveu em todas as revistas e publicações que pôde e até criou sua própria revista, El Otro, a primeira publicação gay do país, na qual, com pseudônimos, se escondeu como autor de todos os textos, incluindo as cartas dos leitores, que também respondia. Se autodeclarava marica, como forma de empoderamento, assumindo o controle de tudo isso supostamente negativo ao falar de homossexualidade, para assim transformá-lo em consciência e poder. Era também feminista e não tinha medo de beijar outros homens em público. Foi assim que Zuleta se tornou um homem transgressor, abertamente sexual, profundamente teórico. Um homem que sustentava que a sexualidade era política e que fazer demonstrações públicas homossexuais era uma maneira de atacar diretamente a ordem que segregava e discriminava as minorias sexuais. Levar a teoria às ruas, mudar as coisas a partir das práticas e não a partir das normas. Atacar o medo predominante de ser homossexual e desestabilizar ordens e instituições. Esse foi o movimento Sexpol, do qual Zuleta foi o maior defensor e expoente. Um discurso que, mesmo hoje, mais de 40 anos depois, parece inovador e radical. Um discurso que Zuleta lançou abertamente na Colômbia dos anos 70, onde a polícia cobrava taxa para que os gays pudessem ficar tranquilos em bares e locais, onde a mesma polícia os forçava a despirem-se e a fazer sexo, onde ser gay ainda era crime. Amigos e conhecidos afirmavam que Zuleta não parecia viver na sociedade de Medellín de final do século XX, mas em um outro tempo mais avançado, pois parecia viver em paralelo em um mundo que apenas ele habitava, inacessível aos outros, fato que às vezes ele também reconhecia. Quase nada se sabe sobre seu assassinato, exceto que foi esfaqueado em seu apartamento e encontrado sozinho. Nenhum culpado foi encontrado, nem mesmo um suspeito. Portanto, seu assassinato hoje é um crime que permanece impune, que talvez ninguém tenha investigado por ser a mera morte de um homossexual. E assim é que muitos dizem hoje também que o pai do movimento LGBT na Colômbia foi esquecido. Ele morreu, mas suas palavras ainda permanecem. A mí lo que más me preocupa y lo que más me angustia es que esté viviendo una época tan opaca, tan cuadriculada, tan pobre, pero no es para ponerse a llorar. Yo creo que mal o bien lo que queda en este momento es,
si no se puede transformar nada a nivel de cosmovisiones, es producir su propia verdad, pero vivir con una risa, con la alegría permanente. Isto em português seria: o que mais me preocupa e o que mais me aflige é que esteja vivendo um período tão opaco, tão quadrado, tão pobre, mas não é para começar a chorar. Penso que, mal ou bem, o que resta no momento é, se nada pode ser transformado no nível das cosmovisões, é produzir sua própria verdade, mas viver com um riso, com uma alegria permanente. A Colômbia descriminalizou a homossexualidade em 1981 e atualmente é um dos países mais avançados no campo jurídico LGBT na região da América Latina, incluindo o casamento gay ou acesso a direitos reprodutivos e da adoção. Embora ainda haja um caminho longo a percorrer em termos de aceitação social, que a comunidade LGBT tenha os mesmos direitos e obrigações que o resto da população, já marca um ponto de viragem que não teria sido possível sem Zuleta. As dificuldades continuam, mas o movimento não para. Eu sou o Leandro Londônio, da Colômbia, para o podcast Agentes de Mudança, pois o mundo só vai para onde o quisermos levar.